Tudo em paz. Estava Puxa, aqui falando de você, dizendo o quanto é forte sua atuação. E nesse ponto de interseção, de justamente você olhar o paciente com esse mesmo foco, foi toda essa energia que fez com que eu chegasse para você e sei da sua agenda, da sua luta. Mas graças a Deus deu certo a gente poder estar aqui e você trazer para esse povo informação demais que é o que você tem, é a sua vida, né? Eu estava falando justamente nessa questão da modulação intestinal, e na realidade o nome modulação intestinal tem gente até que não sabe o que é. Então, nessa primeira fala, eu quero que você, que tem essa capacidade de falar de maneira tão fácil para todo mundo ouvir, que a gente comece por aí. O que é modulação intestinal? tá bom. Em primeiro lugar, Érica, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. E estamos juntos lá com o Murilo Pereira, né, aprendendo isso que é a modulação intestinal. E nada mais é do que, primeiro, envolver o paciente no processo, tá? Não é algo imposto, né? Então, envolve mudanças de hábito, bastante mudanças de hábito. Se eu for dizer assim, acho que posso dizer que 60% do que é feito envolve isso. Então, se o paciente não tiver engajado, ele não vai conseguir, tá? Verdade. Envolve nutricêuticos e também uma questão multidisciplinar. Eu tenho que estar com uma boa nutricionista ao meu lado, uma boa psicóloga ao meu lado, e a gente atua em sintomas da boca ao ânus, resolve problemas de digestibilidade, patologias do trato gastrointestinal e também patologias à distância que refletem problemas gastrointestinais. Então, o intestino, né, nós somos apaixonados por ele, né, e sabemos aí da importância que esse órgão tem para o funcionamento do todo. Então, a modulação intestinal é isso, é envolver o paciente no tratamento, e é uma coisa que não é da noite para o dia. O paciente que quer sair de uma consulta já com os problemas resolvidos, pode procurar outro lugar, que não vai ser na modulação que vai conseguir dessa forma, né? Uhum. E, e todo mundo pensa que é só probióticos, né? E probiótico, para ser bem sincera com a senhora, bem sincero com a senhora, é a última coisa que eu prescrevo, se é que prescrevo. Se é que é perfeito. É verdade. Muitas vezes as pessoas pensam que é isso. Modular é o paciente sentou, a gente já vai prescrevendo probiótico. Na realidade, se a gente fizer isso, muitas vezes deixa o paciente até pior do que ele chega, né? Então, assim, é arrumar a casa. Para arrumar a casa, a gente não vai. Primeiro a gente desarruma muita coisa e aí vai colocando cada coisa no lugar, né? Talvez até nem no final a pessoa já está comendo bem, já está com o hábito todo em ordem, nem precisa probiótico. Ela já arrumou a casa, ela mesma já se ajustou, já deu, como diz o bom nordestino por aqui, já deu a comida às meninas que moram dentro da gente e que estão precisando se alimentar. E que elas chegam, normalmente o paciente chega para a gente com essas meninas todas morrendo de fome. Sim. E através do que a senhora disse, a gente tem que pensar na questão do terreno biológico. Então, na verdade, nós estamos limpando um terreno biológico que já está agredido há muito tempo. E alguns casos chegam no fim do processo de modulação que, primeiro, para começar a ver um resultado em média 2 meses, e depois o Uhum. paciente comigo com mais 4 meses. Talvez aí, dependendo do tipo de patologia, já existem muitos estudos associando melhoras com cepas específicas de probióticos. Aí a gente vai pôr essa cerejinha do bolo em cima para complementar, mas não é mandatório o probiótico, não. Faz já algum tempo que você está nesse foco do digestório e assim, como é que você avalia
toda essa evolução? Quer dizer, na realidade, não era muito comum as pessoas olharem o paciente, ver esse paciente como um todo. Isso já é uma grande mudança. Na realidade, a gente hoje não vê mais o paciente. A gente vê o cliente, que é aquele cara que interage, que fala, não só fica só balançando a cabeça. Mas isso tudo impactou na sua vida e você observou que esse acompanhamento diferente trouxe o quê em relação ao resultado de pessoas que já estavam com você? Ótima pergunta. Então vamos lá. Eu já estava atuando na proctologia há mais de 10 anos e o paciente entrava no meu consultório, eu já tinha uma noção, né, de quantos por cento de melhora eu ia chegar naquele paciente. E dali eu não conseguia desenvolver mais. Eu sentia que faltava alguma coisa. E eu já atendia alguns casos de gastroenterologia também, né, porque na época que eu atendia os convênios, né, de saúde, eles precisavam de profissionais para mexer com a parte gastrointestinal, porque eu fazia endoscopia alta e fazia colonoscopia também. Então eu acabava atendendo os pacientes de gastroenterologia, até por uma questão de exigência do convênio, tudo, e eu via aqueles problemas gastrointestinais da boca ao ânus, resolvia alguma parte, mas sabia que faltava alguma coisa. O paciente saía do meu consultório, eu ainda intrigado, e aquela medicina maçante, aquela medicina que você não tem tempo de dar a atenção que você quer para o paciente, né? Porque tem mais 15 ali fora te esperando, né? Isso foi uma virada de chave, que eu falei, não, não quero mais praticar essa medicina, e comecei a estudar tudo o que via a respeito de microbiota. Tinha uma colega da nefrologia, hoje ela é da nefrologia integrativa, tá? Que ela estava fazendo o curso do Murilo Pereira. E ela virou para mim, por que você não faz também? Eu falei, Murilo Pereira, quem é? Fui dar uma pesquisada, feito tudo. Aí vi, né, modulação intestinal. Falei, opa, vamos ver, né, do que se trata. Aí, como todo mundo que cai de paraquedas no curso dele, né, o curso dele é muito dinâmico, é muita informação ao mesmo tempo. Muita. Muita fisiologia, muitos estudos, muitos trabalhos. E eu fui ficando fascinado com aquilo, mas ficava, gente, como é que eu vou encaixar isso no meu contexto? Né? Pôs bastante pulga atrás da minha orelha. Aí, nesse meio tempo, eu conheci a doutora Denise de Carvalho, e através dela, eu fiz alguns cursos dela, que também um pouco mais minha mente. Eu fiz um curso dela de prescrições funcionais e tinha lá para tal coisa, tal probiótico, com tal cepa, tudo. Eu falei, gente, é um caminho, mas vamos lá, o que eu posso tirar disso? E fui num curso dela, que foi presencial, foi o primeiro curso presencial que ela fez, e abriu minha mente. Aí abriu minha mente de vez, aí ela deu o livro de presente pra gente, nós fomos os primeiros a ganhar o livro dela. E eu li no próprio hotel do curso, eu já li ele inteiro, e sentei com ela, assim, ela sempre muito solícita, doutora, a senhora tinha que fazer uma pós-graduação. Ela falou, engraçado, porque já está a caminho, está no forno. Eu falei, ó, eu vou ser o primeiro inscrito na sua pós-graduação. Aí, dito e feito, eu sou a inscrição número 1 da turma 1, que já está na turma 3, e até o fim do ano, começo do ano que vem, a gente termina, né? Igual terminei no teologia agora. Então, assim, eu emendei 3 pós-graduações, mas quem realmente fez as coisas encaixarem de forma que conseguiu sistematizar a modulação para mim foi o Dr. Jean-Marc Dureau. Não sei se você conhece ele. Ele é um suíço que mora aqui no Brasil há mais de 20 anos. Ele tem uma linha de nutricêuticos que tem uma base de óleos essenciais, com quintessências, que são fibras, né? Que específicos para determinados tipos de disbiose. Ele tem um questionário que você aplica aquele questionário, já te localiza mais ou menos o grau e a localização dessa disbiose e o problema do paciente. Aí pronto, aí eu montei o meu modelo de modulação intestinal, contando tudo que é
com todos esses profissionais, né? Posso dizer que hoje o meu jeito de modular intestino é diferente, né? De muita gente. A Jamila Vital, que está falando aí que a gente é da Tá mesma falando, é. do Murilo Doutor Pereira. Jean abre as nossas mentes. Ela está E dizendo aqui. hoje a Jamila trabalha comigo, somos parceiros aí. Ela é minha nutri, Uhum, eu encaminho meus pacientes, uhum, né, de modulação, justamente porque eu fui abrindo caminho, ela foi. Ela está fazendo a pós da Denise, ela fez o uhum. do Dr. Jean, ela também é da turma 2 do Murilo Pereira. Então, assim, falamos a mesma língua e nos entendemos. E, como você disse, eu gosto muito de falar, de conversar com os pacientes, e essa linguagem, graças a Deus, consegui transcrever para o meu livro, primeiro, e Uhum. para divulgar o livro, que o livro nasceu até antes do Instagram, nasceu até antes da minha abertura de mente, vamos falar assim, porque ele ainda tem uma pegada das patologias mais da parte da proctologia tradicional mesmo, é, o, o, essa linguagem que foi o que fez com que o Papo de Reto seja o que é hoje, porque ficou acessível. Todo mundo me diz isso. Você fala de uma forma É. que eu entendo, e eu fico feliz disso. É como se você tivesse meio que utilizando as palavras até para brincar um pouco, quebrar um pouco o gelo, e aí fazer com que as pessoas entrem nesse clima, né, de entender um pouco todo esse percurso, e assim, exatamente como eu disse no início, não é paciente, né, é aquela pessoa que vai entrar nesse clima de palavras que chamam, que são mais engraçados, que deixam ele mais light, né? Para quebrar um pouco essa ideia de que tem alguém do outro lado, um cientista, e eu estou aqui como paciente que não sei de nada. Então, na realidade, a forma como você aborda já traz a pessoa para é como se você colocasse todo mundo no mesmo nível, no mesmo lugar. E aí é exatamente como você chama, é um papo, é uma conversa. E nessa conversa, você vai abrindo os olhos e deixando que as pessoas comecem, né, a entender o que é isso de forma integrativa. Tem muita gente que não sabe por que essa abordagem nova, né? Por que que hoje existe um grupo de profissionais que veem e que tem essa maneira diferente de abordar de forma integrativa. Então, muita gente não sabe o que é isso. Eu queria também que você falasse um pouco. Então, pronto. Na verdade, isso é uma volta à medicina do passado. Aquela medicina que o médico sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, sabe as patologias que todo mundo da sua família tem. Então, é um resgate da verdadeira medicina. A gente deixou de fragmentar o paciente em órgãos e colocou um ser ali na minha frente, um ser que tem problemas da parte mental, problemas da parte física, problemas da parte espiritual. Não tem como eu separar tudo isso. Então, eu tenho que ser alguém que estou ali para ouvir também, né? Temos que ter um pouco de psicólogo também para entender as demandas. Às vezes é um pacientinho que já passou em tantos médicos, um intestino irritável, escuta de todo mundo, você não tem nada não, seus exames tá tudo normal, toma esse remedinho aqui, tchau. Então o cara já está frustrado, ele já vem na defensiva contigo. Então muitas vezes a gente está ali mais para ouvir do que falar no primeiro momento. E pronto, você desarma um pouquinho o paciente, aí ele deixa você entrar nesse íntimo para que você consiga ajudá-lo de forma plena em todos esses pilares, que é o que a medicina integrativa prega. Cuidar da mente, do corpo e da alma do seu paciente. E é uma abordagem que leva um certo tempo. Na realidade, quando a gente senta com o paciente para conversa, né, e muitas vezes já até tem algumas informações de uma pré-consulta, é exatamente como você disse. A vida dele está toda ali, né? Não é uma doença. Muitas vezes a medicina tradicional ela não cuida de pessoas. Eu até sou atrevida para dizer isso. Mas você senta e não é uma pessoa, não é um ente, mas é alguém que trouxe uma doença
para ser cuidada, e é como se você nem existisse, se você fosse um capítulo de um livro que alguém vai abrir e vai aplicar com você um protocolo e você vai embora em relação a isso, né? Mas assim, traz um pouco mais para a gente aqui essa tua experiência de quando exatamente você começou a falar com essa linguagem bem mais direta para todo mundo. Como foi isso? O que fez você tomar essa atitude? Como foi esse livro? Né? E até o próprio Instagram, que tudo isso é como se fosse tudo muito interligado. Pelo menos é essa forma que eu vejo você. Sim, sim, com certeza. O livro, ele surgiu, foi um mês escrevendo ele. Eu dava plantão ainda, plantão presencial noturno, num hospital regional em Taguatinga, no Distrito Federal. Aí os residentes atendiam, a gente tinha um tempo muito tranquilo ali, né? A gente ia operar com os residentes, voltavam. E eu estava numa época que eu estava lendo livros, na verdade, de investimento. Eu peguei 21 livros para você ler antes de começar a investir. E tem até uma postagem disso para trás, aí que o pessoal pode procurar esses 21 livros. E comecei a ler aqueles livros, e li aquele Mente Milionária, e lá fala uma parte, não sei se é no Mente Milionário ou no Pai Rico, Pai Pobre, tá? Que eu li os dois mais ou menos na mesma época. Mas fala assim, o que realmente te devolve não só dinheiro, mas como satisfação como um todo, bens autorais. Como assim? Produção intelectual. Eu tenho um exemplo disso na família, de um cantor que ele não gosta de cantar, ele é mais compositor do que cantor. Aí ele compôs uma música dele está com Bruno Marrone, e ele vive praticamente dessa música que estourou, né? Eu falei, cantar eu não sei, escrever música eu não sei. Então, vou tentar escrever um livro. E um mês já saiu esse livro, porque eu peguei aquelas dúvidas de consultório que o paciente chega, que tinha mais de 10 anos que eu ouvia aquelas dúvidas, e colocava a dúvida e explicava ali, como se estivesse explicando para o paciente aquela mesma dúvida. E nessa roupagem toda, as piadas de proctologista, que a proctologista já ouviu tantas, né? Que quando você chega numa festinha, o pessoal quer olhar o tamanho do seu dedo, aquelas brincadeiras. Mas passa um pouquinho, esse mesmo que brincou contigo, te puxa para o canto e fala, não, mas eu tô com um probleminha e tal, você podia me ajudar? Então a gente conta essas coisas em detalhes, que a pessoa vai rindo e vai aprendendo. Eu fiz uma pesquisa extensa aí para os nomes que o brasileiro dá para o ânus. Tem lá de A a Z, que você não tem noção do tanto de nomes que existem. E tá lá essa pesquisa. Então, assim, nasceu espontâneo. Acho que esse livro já estava pronto na minha cabeça. E o Instagram nasceu para eu divulgar esse livro. O intuito era falar dele de tempos em tempos, tudo. Só que... E o intuito também da prevenção do câncer coloretal, tá? Isso aí, Papo de Reto nasceu com esse intuito. O livro também tem esse intuito, que é um câncer aí que é o terceiro, já está passando para segundo lugar, mais mata, e mais morbidade causa para os pacientes. E é pouco divulgado, porque é caro a prevenção dele por causa da colonoscopia, que é um exame que não é tão barato, mas E o pessoal briga muito, mas não é prevenção, é diagnóstico precoce. Tudo bem, mas dentro de um formato de uma população que se alimenta mal, eu pelo menos tenho que ter o diagnóstico precoce. Porque o que é realmente a prevenção disso? É o que a gente está fazendo aqui, mudar mentes, mudar formas de vida. Então eu fui vendo que era mais profundo do que eu estava fazendo. E nesse interim, um amigo meu começou na low carb, emagreceu bastante, aí começou com calistenia, e eu vendo ele mudar, ele, Eurípides,
escuta o blog, escuta o podcast do Dr. Souto, o Tribo Forte, e eu comecei a escutar, eu devorei esse podcast, fiquei viciado em podcasts, né? Tanto que criei o meu, né? Depois disso. E eu falei, é isso. Apliquei em mim, eu perdi em 3 meses 20 quilos, fiquei bem magro nessa época. Eu ganhei um pouquinho depois disso. Quem está me acompanhando sabe que eu estou numa batalha nova aí para. Eu ganhei 10, Eu quero tô perder vendo. mais um pouquinho do que eu ganhei. Era E isso que eu queria que você falasse um pouco, porque esse percurso todo, a gente tem que muitas vezes aplicar na vida da gente. Às vezes as pessoas olham e perguntam, né? Você faz isso também? Então aí muitas vezes você tem que ser, faço, né? Na realidade, a gente de vez em quando, numa frequência baixa, como tranqueira mesmo, é a vida de todo mundo, não é diferente. Mas o dia a dia é que faz a diferença de ter saúde. Nesse percurso todo, em que cada vez mais a gente vê o câncer de colo sendo muito evidente, uma coisa que impacta e piora tudo isso, tanto é o estresse, quanto a comida muito ruim do povo, né? Eu estou vendo a sua luta em mostrar o quanto é importante a gente fazer uma atividade. Eu tenho visto você na luta da musculação, na luta da atividade aeróbica, e acho que é interessante que você fale um pouco disso. Tanto desse estresse, como é que esse estresse está matando o mundo. E aí o intestino é que traz o grande boleto nessa conta. sim. Então, falando dessa parte, o meu personal tá aí, ó, o Vitor Silva, excelente personal, Uhum. tá? Está na E, luta, ele está dizendo. e eu disse para Graças ele, a Deus, isso é bom. exato, eu disse para ele hoje que eu sou, querendo ou não, eu sou vitrine. Se o paciente olha para mim, vê eu, né, acabado, eu falo, eu vou, o que esse cara quer falar para mim de saúde, né? Se ele não tem saúde. Até tinha uma personal lá ao lado, né, com uma aluna, a personal obesa. A gente não sabe da batalha dela, né? Mas a gente sabe que isso é uma vitrine, tá? Que talvez para ela conseguir alunos é um pouco mais difícil por essa condição, né? Mas, em suma, a atividade física para manejo de estresse e para modulação intestinal não é negociável. Não tem como o paciente falar para mim que, não, doutor, se for para eu malhar, para fazer alguma coisa, eu prefiro não fazer nada. Então é melhor não fazer nada mesmo, porque é um dos pilares para a saúde intestinal. Tá? Até brinquei com o Vitor, né, que eu recebi um videozinho do Rassum falando, né, que como é que um cara chega às 7 da manhã todo empolgado, vamos lá, faz mais um, faz para mim. Aí o Rassum falou, eu não faria nem para Juliana Paz pelado, eu vou fazer para você, rapaz. Então, assim, eu peguei esse vídeo, eu marquei o Vitor, sabe? E é isso. Uhum. É, gente, Mas você é exatamente assim, porque tem gente, Eurípides, que acorda e vai para academia, diz que é a academia que fica chamando e é uma energia que não sabe dizer. Você é desse tipo? Eu faço atividade física e digo isso ao meu personal. Aqui no Nordeste, muitas vezes a gente tem a expressão que está indo como que fosse um bode para ser morto. Eu vou assim, e às vezes vou até rezando, pedir, meu Deus, me leve, me puxe, me dê força, porque se for perguntar, tu quer ir mesmo? Eu não quero não. então, é aquele negócio. Tudo é hábito, tá? Esse que vai empolgado, vai feliz, que sente falta, é porque ele já fez daquilo ali uma rotina e nosso cérebro ele gosta de rotinas. Só que ele demora Uhum. até 3 meses para substituir uma rotina e você tem que colocar metas palpáveis. Seu cérebro não enxerga 20 quilos daqui a um ano. Ele não enxerga isso. Então você faz Uhum. micro reduções. Então vamos perder 2 quilos a cada mês? Eu acho que é acessível. Está próximo. Uhum. Então, Uhum. de micro-resoluções, através de negociações, seu cérebro funciona muito com negociação. Tá? Muito, muito.
aí a, o prêmio, né, do processo, vamos falar assim, Uhum. mas não é negociável. Eu falo para o paciente, mas nem 20 minutinhos de caminhada todo dia você não consegue fazer para mim? Isso aí já me dá uma diferença muito grande e tal. Aí o paciente tenta, né? Aquele que realmente não investe, falando português bem claro aqui, está jogando dinheiro fora, gente. Está jogando dinheiro Tá fora. jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro fora, exatamente. E é interessante como, depois de pelo menos uns 60 dias que você já cria esse hábito, né, você percebe uma diferença considerável na tua disposição. Eu me obriguei, foi uma meta que eu coloquei. Eu já entrei muito em academia e eu não gosto de academia porque eu não gosto de barulho. E há uma tendência das academias serem muito barulhentas. É uma questão de cada um. Então, foi quando eu decidi, né, eu digo, sabe uma coisa, eu vou enfrentar isso, mas vai ser de forma diferente. Eu vou fazer academia no meu prédio, eu vou trazer um personal, e aí vai ser, para mim, no modelo em que eu vou transformar isso em algo agradável. Não vou ficar só pagando academia e cada vez que vou e acho muito ruim. Mas aí a gente vai observando a evolução. Ela é sua, não dá para comparar com ninguém. E é justamente isso que a gente diz ao paciente, né? É interessante muitas vezes as pessoas estão muito amarradas. Eu não gosto disso, eu não vou, eu não tenho disposição, eu não tenho jeito. Enfim, cada um com sua desculpa. Mas você tem que quebrar isso. Isso. Você, Érica, deve ouvir muito no seu consultório. Ah, Eu não. acho que deu uma travada agora. Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Travou um pouquinho. Agora eu tô. E a senhora já deve ter ouvido muito no seu consultório. Ah, não. No meu pão você não mexe, não. Ah, não. E Então, assim, aquele amor por certos alimentos, né, que a pessoa tem, e que se você mexer na minha cerveja, então eu vou para é outro nutricionista. Então, isso. complicado. A pessoa vem, às vezes, até todo. É quase um papel inverso, né? Dá vontade da gente até perguntar: bom, você já trouxe o seu plano alimentar ou a gente tem como negociar alguma coisa? Recentemente, eu estava conversando com uma amiga que é especialista muito mais na questão de autismo, que trabalha muito bem essa questão de seletividade alimentar. Eu disse, eu sei que isso é muito comum hoje, muito mais para autista, mas eu tenho muita vontade de fazer um trabalho de seletividade alimentar em gente que não tem autismo, adulto, né? Porque lá deixou a alimentação boa lá para trás e trouxe para os dias de adulto uma alimentação infantilizada. É gente que não aceita nada, que não aceita textura de nada e que de repente, se você for analisar a alimentação, é pão e leite. Tudo, né? Eu, às vezes, sou mais radical quando converso, digo, ó, vaca não tem mais. Eu não sei, a não ser que você crie uma vaca lá na sua fazenda, sem nada, solta, comendo mato, essa vaca ainda existe. Mas por aqui as vacas, elas estão praticamente sem existir. E pão, infelizmente, nós estamos num país cujo trigo, né, ele já foi muito manipulado, a coisa não é séria. De tudo você pode encontrar numa farinha de trigo, por isso mesmo que ao longo desse tempo o pão ele já mudou muito, não vale a pena a gente estar colocando ele mais no nosso intestino, porque ele só vai acabar, né, tudo que a gente construiu. Então, assim, é uma luta muito grande, como você falou. De cada dia mais tentar fazer um pouquinho, né? E não dá para você mudar uma vida inteira em um dia, em um mês, em pouco tempo. É uma parceria que se faz. Ó, vamos sentar aqui e eu acho que as coisas elas precisam ser determinadas assim. O que é que você acha? O que é que você está achando? Por onde é que a gente vai começar aí a mudar, a construir essa nova pessoa, né? E aí muitas vezes as pessoas têm uma ideia completamente errada do que é um plano alimentar e do que é um se cuidar do ponto de vista de alimentação. Dieta não existe mais, não faz sentido mais alguém dizer eu estou de dieta. O que é isso? O estar de dieta. Tá hoje, amanhã não tá mais? Você está querendo perder algum peso para entrar num vestido, um casamento, uma festa, aqui no Nordeste, perto cidade de praia, para entrar um biquíni, você ir para a praia e depois engordar tudo de novo? Não existe mais.
Ninguém quer estar bem e do outro dia quer estar mal. Você já viu uma pessoa mudar e ficar linda e dizer, não, eu quero é voltar para ficar feio. Eu gostei mesmo do feio. Não existe não isso, né? Então, esse conjunto de mudar, essa condição de estar cuidando todo mundo junto, de trazer para discutir, de estabelecer um questionário, de vamos analisar essas perguntas e junto estabelecer aqui, degrau por degrau, para você perceber o quanto essas mudanças vão trazendo para você vida. Tem gente que não sabe o que é viver. Mas faz o link com aquilo que a gente estava conversando, que nosso cérebro não enxerga objetivos longos. Então, por exemplo, uma pessoa que está com diabetes e ela não vê repercussão desse diabetes, ela não vai mudar. Não vai mudar se, assim, se não tiver muita força de vontade, se realmente não estudar a respeito. A maioria terceiriza, vai terceirizar para o médico e tudo. Mas a partir do momento que ela sofre um infarto, um derrame, vamos falar assim, a água bateu na bunda, agora o negócio é para ontem. Muda. Isso. Assim, ó, da noite pro dia. A pessoa muda, faz tudo que você falar, nem que seja por um tempo, mas o susto acaba fazendo com que essa pessoa acorde, né? É a dor, né? Que muitas vezes diz, existem dois caminhos para a gente mudar na vida. A dor e o amor. Às vezes, por amor, muita gente muda tudo. Mas a maioria do povo precisa estar sofrendo na carne a coisa para dizer, pá, parou, eu quase morri, eu agora vou mudar, né? Eu vi isso muito claramente quando eu fiz a minha coleta de dados no meu mestrado, e aí a minha busca era saber, num grupo de 100 adolescentes de 10 a 19 anos, que os pais tinham infartado, fui encontrar fator de risco cardiovascular. Interessante que quando eu consegui encontrar esses meninos cujos pais tinham infartado, os pais já tinham infartado há algum tempo. Então a mãe, né, virou para todos os meninos e disse, o pai de vocês quase morreu. Portanto, a partir de agora, a comida aqui vai ser outra. E vocês vão ter que entrar no clima. E aí, o meu grupo controle, que era o povo, todo mundo muito bem na vida, todo mundo saudável, papai e mamãe nunca teve infarto. Meu Deus do céu, eu encontrei meninos de 12 anos, de 13 anos, tudo desarrumado. Não tinha nada nesses meninos que tivessem ordem. Quer dizer, era um grupo que a ideia era que eu encontrasse todo mundo bem, né? Já que não tinha doença em casa. Mas naquela casa cujo pai infartou, a mãe bateu o martelo e disse, a partir de agora, pelo menos tranqueira, a gente não vai comer. Vamos comer comida de verdade. As pessoas têm, às vezes, uma ideia errada do que é buscar um grupo que tem essa condição de fazer medicina integrativa e mudar a alimentação. Às vezes tem gente que sente e faz, eu não procurei ainda porque eu sei que fazer dieta é muito caro. Né? As pessoas prescrevem muita coisa cara. E aí não tem ideia de que a gente vai trabalhar comida para o povo comer, que tem gente que não está comendo comida. É o que você diz. O pessoal está comendo produtos alimentícios e gasta dinheiro aí com litros e litros de cerveja, mas aí para tirar a mão do bolso para uma consulta, vou dar um exemplo até mais assim, tem mulheres que gastam aí no cabeleireiro 1.000, 1.500, até mais, né? E não consegue gastar 500, 600, 700 que seja numa consulta com um médico, uma boa nutricionista, não vê isso como investimento na saúde, né? E vamos dizer assim, por isso que muitos bons médicos estão largando convênio, estão largando essa medicina básica e ingressando na medicina integrativa. Primeiro que eu quero ter tempo com o meu paciente, né? E, Érica, a gente tem que pagar a conta também, né? Senão, a gente já faz a nossa caridade, tem muita caridade que a gente proporciona e você, como uma empresária que eu sei que deve ser, porque todos os autônomos acabamos sendo empresários, né? A gente paga muito imposto, nossa carga tributária é altíssima. Muito. Esse dinheiro retorna quase nada. Então, quase nada. Nossa contribuição social aí já é muito grande e pesada, né? Então, é uma questão de
visão. Você não quer gastar agora, mas vai gastar lá na frente com remédios caros, porque não quer mudar hábitos que às vezes são simples, que é o que eu costumo bater no martelo. Açougue e feira resolve 90% dos seus problemas. Uhum. Exatamente. E as pessoas, às vezes, elas não fazem esse investimento. A alimentação é um investimento muito mais barato que comprar remédio, né? E, infelizmente, as pessoas não têm essa visão. Às vezes acham, né, que é melhor criar uma condição para ter a dor e depois comprar um remédio para ali amenizar a dor. Porque veem a dor de maneira muito superficial. Não acham que o fato de todo dia estar se desnutrindo com tanta coisa ruim que põe de boca abaixo, isso, ao longo do tempo, pode estar trazendo doenças muito mais gravosas. É exatamente como você falou sobre o câncer de colo, né? O quanto ele está cada vez maior, né, em pessoas jovens. Porque antes a gente via que a estatística era alta, mas a faixa etária, ela era uma faixa etária já avançada. Hoje não. A gente tem aí a moçada de 20, a moçada de 30 anos morrendo de câncer de colo. Gente que acha que ter diarreia todo dia é o seu normal, gente que acha que o intestino não funcionar também é o seu normal. E que longe, está muito longe a questão de, eu vou procurar um profissional para fazer uma colonoscopia porque eu preciso saber como é que eu estou. Não, de modo geral, as pessoas só fazem isso quando estão muito mal. E aí não se tem essa ideia da responsabilidade de se cuidar. Sim. E aí fica uma frase de impacto, vamos falar assim, né? A prevenção do câncer coloretal é o que você fez antes da colonoscopia. A colonoscopia é uma tentativa de um diagnóstico. Diagnóstico. Vamos supor que você fez a colonoscopia hoje, não tinha nem pólipo, gente, apesar de hábitos ruins. Por que não startar ali uma mudança para manter esse intestino ok? Aí você morre de qualquer coisa, menos de câncer de intestino, se você tiver essa consciência. Uhum. E aí é essa consciência que a gente fica pensando a cada dia, criar instrumentos e instrumentos para que as pessoas, de fato, abram aí as suas mentes, como se diz, para mudança, né? Porque eu acredito que foi exatamente isso que você pensou quando escreveu o livro e no seu movimento no Instagram. O seu Instagram e o seu podcast, as pessoas interagem e lhe perguntam e lhe colocam contra a parede, sempre em que foco? O que você se surpreende com as interações? Bom, tudo que eu faço no Instagram é baseado em perguntas de seguidores. E agora nós estamos mudando um pouquinho a roupagem, né, do Instagram. Eu e a Jamila estamos investindo um pouquinho mais nessa questão de marketing, né, até para relançar nossos produtos, que a gente tem infoprodutos, né, que abrimos e a gente não gosta de deixar aberto, porque a gente gosta de dar atenção, abre, forma grupos e vai seguindo, né? Então, o papo de reto, ele foi meio mutante no sentido de escutar a audiência, sim. Eu escuto o tempo todo. Eu não me sinto coagido, vamos falar assim. Eu adoro quando me vem questionamentos, eu ali e vou estudar a respeito, e de estar estudando para o paciente até, ou para o seguidor, eu estou aprendendo mais. Então, aquele paciente que chega no meu consultório com a listinha de coisas, é aquele que pesquisa no Google, eu adoro. Quer dizer que ele está correndo atrás da informação. Tem médico que arrepia, fala, vixe, lá vem aquele paciente. Para mim, não, eu prefiro que seja assim. Porque se você me colocar na parede, igual você falou, você está me forçando a estudar mais, você está me forçando a buscar cada vez o meu melhor. E assim, eu parto do princípio que eu sei que nada sei, vou morrer sabendo pouco, mas vou estar sempre correndo atrás. Uhum. E as pessoas, de qualquer forma, buscam você
na grande maioria, com a doença já instalada, ou já houve um grande avanço, uma sementinha foi plantada a partir do momento que você pensou em criar todos esses instrumentos para fazer o que a gente chama de educação e prevenção? Você já vê que existe já um pouco disso, a busca do ir prevenir, ou ainda a maioria dos seus pacientes chegam doentes? Não, agora posso dizer para você assim, que 60% da minha vida hoje é telemedicina. Então, o paciente que chega para mim, geralmente chega via Instagram. Ele me conheceu ali, ou alguém falou de mim, e ele chegou até mim, e eu atendo por telemedicina a questão de modulação intestinal. Esse paciente já é um paciente mais consciente, muitos estão buscando só uma sintonia fina, então força mais ainda, né, para que eu corra atrás, porque é muito fácil você pegar o que a gente brinca, né, um pó esculhambado e qualquer coisinha que você mudar ali, você já faz uma diferença monstruosa. Agora, aquele que está buscando a cerejinha do bolo, aí que faz a diferença. Então, sim, eu vejo essa mudança de perfil em quem me procura, mas eu quero que realmente me pressione, que eu quero aprender mais, com isso eu cresço. É igual pão, Entendi. mais bate, mais cresce. Uhum. Mas aí essas pessoas que estão lhe procurando em telemedicina, de modo geral, elas já buscam uma prevenção. Então, existiu esse avanço de não já estar, o paciente já em estado bem avançado da doença. Mas as pessoas já estão acordando Sim, e vendo o quanto é importante começar sim. a Já se cuidar. teve pacientes que viu no papo de reto, ficou preocupado, fez a colonoscopia, diagnosticou o câncer, já fez o tratamento, já operou, falou, doutor, graças a Deus eu vi isso, porque senão, se eu fosse correr atrás depois que desse sintomas, eu não estaria nem aqui falando com o senhor. Tem alguns agradecimentos nesse sentido, sim, que a pessoa acordou, né? Falou, opa, tem alguma coisa errada, né? Eu tenho histórico na família, foi atrás e descobriu a tempo e se curou. Então, se eu plantar uma sementinha dessa, para mim já valeu todo o investimento. Claro, claro, isso é muito bom. Bom, eu gostaria que você falasse mais da questão do podcast, de como foi tudo isso. E aí deixo você à vontade a fazer algumas considerações, né? Eu acho que daqui a pouco o tempo da gente tá se esgotando, deixo você muito à vontade. Tá ok. Então, como eu comecei a escutar esse Tribo Forte, que é um podcast de low carb, né, de tudo isso, eu fui buscando mais e mais. Eu não sei se vocês conhecem o podcast do Dr. Vitor Azini também, que é muito bom. Vitor Azili. Vitor Azini, com 2 Z's, Azini. Certo. Aí você vai fuçando, você vai encontrando cada vez coisas melhores, né? O Vitor Sorrentino, quem não conhece, né? Que eu tive Eu fiz um, eu o praticamente conheci pessoalmente e fiz um curso com ele, é uma cabeça maravilhosa. isso. Aí ouvi o podcast dele também. Aí eu usava o meu tempo de trânsito em Brasília, porque Brasília tudo é longe, né? Hoje eu moro mais em Mineiros do que em Brasília. Então, eu usava meu tempo de trânsito, que às vezes era 40 minutos de um lugar até outro, para escutar os podcasts. Então, escutava podcast, escutava cursos e fui treinando o meu cérebro para ouvir mais rápido. Por exemplo, eu punha em 1,5 vezes e no começo estranhei e o cérebro acostumou. Hoje, eu escuto tudo em 2 vezes. Quando eu estou escutando em uma vez só, eu acho que está lento o negócio. Tá lento demais. Treinei meu cérebro para isso. Então, nesse tempo de 40 minutos de trajeto, hoje, por exemplo, eu tenho 7 horas de estrada de Mineiros para Brasília, que eu faço toda semana, porque eu ainda tenho minha clientela, eu tenho meu concurso lá. Eu uso para quê? Eu escuto minhas 3 pós-graduações, que eu estou fazendo ao mesmo tempo, estou terminando uma, no meio de outra e começando outra. Ainda escuto meus podcasts, tudo em 2 vezes. Então, por exemplo, 40 minutos virou 80.
né? Ouvindo dessa forma. E, mas você apreende alguma coisa dessa forma? Tudo é treino, gente. Eu treinei meu cérebro para isso. E quem não sabe, eu tive dificuldade de aprendizado. Naquela época não se fazia diagnóstico de TDAH, não fazia diagnóstico de nada disso. Eu tinha dificuldade de aprendizado na escola. Eu precisava ler um texto 3, 4 vezes para entender aquele texto, para um colega meu que lia uma vez de qualquer jeito e entendia. Então, assim, eu tive que estudar mais que os outros, e isso virou um hábito. Para mim, hoje, ler um livro é um hobby, não é uma obrigação. Então, eu acabei usando de algo que poderia ter sido negativo para mim, como algo positivo, né? Que eu passei numa faculdade de medicina federal, fiz um ano só de cursinho, tudo por essa rotina de estudo que eu criei, porque eu precisava, porque senão eu não ia nem passar de ano se não fosse assim. Uhum, entendi. E aí, hoje você faz consultório todo dia e tem esse dia que você viaja, é isso? Não, hoje é assim. Hoje eu sou professor responsável pela cadeira de gastroenterologia da FAMP, Faculdades, do curso de medicina. Então, eu estou plantando a medicina integrativa em cabeças jovens, meus alunos já até sabem. Uhum. Meus alunos sabem prescrever naltrexona em baixas doses, eles vão sair da faculdade na frente de um monte de gente por conta disso. Então, só de Uhum. essa sementinha, então de segunda a quinta eu estou aqui, em Mineiros, meus filhos, minha esposa também é professora dessa mesma faculdade, é médica também. Aí, quinta, no fim da tarde, eu termino e pego estrada. Aí, chegando em Brasília, 20 horas de fundação, o pessoal já me viu operando, já me viu mascarado, é lá no HR Sam, no regional de Samambaia, que é uma cidade satélite, que a gente faz Uhum. cirurgias lá, meu consultório particular, meu curso de colonoscopia para médicos que já fazem endoscopia alta, no sexta e sábado de manhã também eu tenho esse curso, que a gente faz colonoscopia. Terminei tudo isso, domingo de manhãzinha pego estrada, chego aqui umas 2 da tarde, passo a tarde com meus filhos. Então essa é a minha rotina atual, né? Fora o Vitor, Entendi. que todo dia, de segunda a quarta, acaba comigo na academia. Porque você, segunda a quarta, você está em Brasília, Não, estou em Mineiros, interior de ah, Goiás. Aí eu não interior fico de Goiás. em Brasília. E aí você mora em Brasília. Eu moro em Mineiros. Ah, Brasília está com entendi, sogra, tenho minha cunhada, minha sogra, os parentes da minha esposa estão todos lá. Então a gente acaba entendi. um apartamento lá, né, da minha sogra, que a gente fica nesse apartamento quando está lá. Mas Uhum. meu porto seguro hoje é Mineiros. Nós estamos Mineiros. É uma Mineiros, cidade há quanto tempo daí? 650 quilômetros de Brasília, uns 500 150. quilômetros de Cuiabá. Então nós estamos mais Hum, do lado do Mato Grosso. entendi. E aí você aproveita esse percurso que é muito chão e o tempo todo é essa sua rotina para estudar. Sim. Na realidade, ouvir todo esse material de pós é uma coisa que a gente pode fazer o tempo todo. Quanto mais ouvir, melhor fica. Eu sou dessa linha, né? Muitas vezes a primeira vez a gente escuta, fica só o que a gente já sabe ou tem mais interesse, depois vai batendo cabeça e vai ficando. Eu acho que na vida o aprendizado é por aí, né? É, É é todo uma, dia você criar o hábito. é uma regra interessante que é assim. Você aprende 30% quando lê. Você, quando lê, escreve, resume, sobe para 60%. Quando você ensina alguém do que você aprendeu, sobe para acima de 90%. Então, Uhum. querendo ou não, eu com meus alunos de gastroenterologia, gente, eu estou aprendendo pra caramba. Estou aprendendo muito e fico muito feliz. É. Eu acho que a sala de aula ela é um laboratório que não existe outro. E assim, muitas vezes, às vezes acontece muito mais em aluno da pós essa troca. O aluno da graduação nem todo está tão comprometido, mas de fato
é um laboratório. E não existe mais aquela coisa do professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Mas existe a troca daquele aluno que é o cara que passa noite e dia atrás de artigo, puxando isso e puxando aquilo, e traz essa realidade para o professor e leva, muitas vezes, a gente a dizer, não, eu não sei não isso aí, eu vou atrás para te dar a resposta, eu vou atrás para ler esse artigo também, traz para mim para a gente sentar, eu nunca vi isso, ou já vi um pouco. Então, essa troca de sala de aula, esse laboratório, eu acho que não tem preço. Né? Essa relação de professor e aluno é uma magia que eu sou maravilhada com isso. Eu costumo dizer aos alunos, eu vou ficar velhinha, coroca, lá vai a professora, mas vou tendo sempre aquela ideia. Não sei de nada não, viu? Vou estudar, vou trazer um pouco, mas continuo achando que está longe de eu saber de tudo. Eu acho que é isso que instiga e faz com que a gente sempre corra atrás. E, não, e muitas vezes você diz, não, não as pessoas têm um dono de dizer, eu não tenho tempo. E aí se cala. Mais tempo a gente arranja. Às vezes é uma horinha aqui, 5 minutos ali, e a gente vai juntando a coxa de retalho e vai vendo que com essa emendada de tempo chega, né? Bom, eu adorei a nossa conversa, tá? E eu vou gravar, sim, vai ficar no Insta, para quem não pôde estar aqui e ver e ouvir quando tiver, né? Mas, assim, espero que essa seja a primeira de uma série de encontros que a gente possa ter, porque acredito que vou beber aí da sua fonte muitas vezes. Você tem muito, muito que entregar, muita coisa para deixar para a gente. E, assim, eu quero estar sempre acostada de gente como você, que é uma pessoa que, de fato, muito iluminada, mas que tem realmente o tempo inteiro está colocando a informação, trazendo a vida que você leva para as pessoas. Pronto. Não, mas vamos dizer, igual a minha querida amiga atual, a Paty Aires, fala, né? Eu Ah, sou só instrumento. A gente só reflete, né, o que o universo quer que a gente reflita para o próximo, né? Então, uhum. não sei tudo, tenho muito a aprender, e se Deus quiser, vou morrer aprendendo, e sei que lá do outro lado, essa carga de conhecimento não é perdida, né? Quem é da espiritualidade sabe disso, que isso não se perde, tá? Então, Nada. até morrer. Bom demais. Eu vou fechar aqui para justamente garantir esse tempo de gravação e de ficar lá no feed. Mas um beijo grande para você e a gente vai se encontrar outras vezes. Tá certo? Tudo de bom, gratidão mesmo. Fique com Deus. Com Deus. Tchau.